dessa doença. Arbovirose circulando vamos falar em Arapiraca, que é o nosso núcleo de ação nesse momento. Nós temos circulando hoje em Arapiraca dengue, chikungunya e zika. Febre amarela não circula endemicamente entre nós, pode eventualmente acontecer, mas nesse momento não é o que nos preocupa. O que nos preocupa é dengue, chikungunya e zika, e há uma possibilidade que não é remota, de ser introduzido mais um novo vírus na lista de 19 que estão para entrar em nosso meio, que é o vírus Maiaro. Uma vez que esse vírus ele já foi diagnosticado em mais de 40 casos em Goiás, agora foi em 3 pessoas em Niterói, e isso, quando você vê que hoje as pessoas estão aqui, daqui a 2 horas estão no Rio de Janeiro, e Minas Gerais, etc., Goiás e etc., então não é uma coisa difícil de acontecer essa transmissão. Principalmente porque o mosquito transmissor apesar do Maiaro ser o hemagogo a princípio na região silvestre, na Amazônia, mas ele se adapta facilmente ao Culex, que é esse mosquito da noite, né, a muriçoca, né, e o Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite os 3 vírus Zika, chikungunya e dengue. Então, assim, a gente fica numa situação complicada. Na clínica, a gente já percebe um aumento do volume de pacientes com as mesmas queixas. Às vezes você faz exame para zika, chikungunya e dengue, não dá nada. Será Maiaro? Será um outro vírus? E a gente está nessa situação. Em Alagoas, em Arapiraca, há uma previsão de um aumento de quase 150% dos casos de dengue nessa temporada. Então, 3 vezes, mais de 100% o valor e meio do que o ano passado, por exemplo, nesses 3 meses anteriores. Doutora, o Maiaro, ele é um vírus que de forma semelhante transmite a febre amarela, né? De forma semelhante ao que transmite a febre amarela, o Maiaro é um vírus que, pelo menos até agora, existia, como bem a senhora falou, em apenas áreas silvestres amazônicas. A notícia foi antecipada ontem, aqui pelo site de notícias. No entanto, sua presença no estado do Rio de Janeiro não surpreendeu os cientistas da UFRJ, que há quase 4 anos já alertavam sobre a possibilidade da existência do vírus em território fluminense, lá na capital fluminense, que é o Rio de Janeiro, por meio de uma adaptação ao ambiente urbano. Deixa eu entender uma coisa. Isso serve também para falar para a gente que nós estamos degradando as nossas florestas e o mosquito está migrando para as zonas urbanas? É isso que está acontecendo? Exatamente isso. Eu tenho aqui anotado até as razões por que isso está acontecendo. Ou seja, urbanização desorganizada, sem planejamento. Os condomínios, por exemplo, eles estão invadindo as regiões periurbanas, né? Devastando a mata naquela região, desmatando e invadindo o ambiente que era silvestre. As estradas, elas estão também fazendo o mesmo papel. As hidrelétricas, que dizimam florestas em grande quantidade. A facilidade de você estar hoje numa região silvestre, numa região distante, e estar aqui, por exemplo, né? Haja visto as pessoas que migram para o trabalho agrícola na região norte e centro-oeste e voltam para suas casas, como tem aqui em Arapiraca, tem um grande número de pessoas que fazem esse tipo de movimento, né, vamos dizer assim. E as viagens são fundamentais. Às vezes o mosquito ele vem dentro de um pneu do caminhão, na lona, é isso? Vem no próprio avião, né? Pode vir também as larvas dos mosquitos, e assim a gente vai trazendo o vetor para a nossa região, e ao mesmo tempo o vírus vai se adaptando. Ele chega aqui com um mosquito diferente, mas aqui ele encontra um mosquito que deu certo na seleção natural, e aí ele começa a multiplicar e a desenvolver e ter um sucesso, né, do seu desenvolvimento no mosquito que habita
as nossas casas e o nosso peridomicílio, por exemplo. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Você pode participar. O assunto é zika, dengue, chikungunya e também maraio. Infelizmente, os cientistas pesquisadores da UFRJ anunciam que descobriram o vírus no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, é uma notícia ruim, porque se já está numa capital, como a capital do Rio de Janeiro, infelizmente a projeção é que se alastre por todo o Brasil. A gente vai para o intervalo comercial e volta já. O programa mais saudável para você. Saúde em Foco com Ana Crespi. Desde 76 a gente se entende. Do Nordeste. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana, CRM 4045/L. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e Prodizin, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Quem compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem.
Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AF. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 23. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. Anefes quem faz. Saúde em foco. Muito bem. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? Pensou Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. Eu garanto. 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do meu amigo Fabinho Tenório. Lembro para você ainda fazer os seus exames laboratoriais no laboratório Nabuco Lopes. Lá você vai encontrar o exame toxicológico, aquele para o Detran, e também vai fazer o exame de sexagem fetal por R$ 199. Ele permite identificar o sexo do seu bebê através do exame de sangue. Rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade. Telefone 3522-5826. Laboratório Nabuco Lopes. Nesse eu assino embaixo. Estou conversando com a médica infectologista, doutora Vânia Pires, aqui da Clinvacin Arapiraca, e o assunto é zika, dengue, chikungunya e maraio também. Doutora, tem um dado interessante aqui que eu tive a oportunidade de ler e tem uma nota que muito me causa estranheza. Em nota, o Ministério da Saúde informou que não foi notificado sobre a descoberta e que não tem registros de casos no Brasil. Me espanta muito o governo federal, que seria o primeiro a assumir o que está fazendo ou o que não está fazendo, porque eu vou lhe dizer uma coisa, as pessoas que me conhecem, elas podem pensar que eu tenho uma opinião forte e tenho nas minhas redes sociais fora dos microfones da Rádio Novo Nordeste. Nos microfones da Rádio Novo Nordeste eu bato em Chico e em Francisco, se precisar. Então, na minha opinião, é muita irresponsabilidade de um ministro da Saúde em não reconhecer os resultados de pesquisadores de uma universidade federal. Seja de que governo for, do governo Dilma, do governo Lula, do governo Bolsonaro, e no caso é do governo Bolsonaro agora, na minha opinião, é a minha opinião, é muita irresponsabilidade de um ministério, na pessoa do ministro da Saúde, não reconhecer o trabalho de pesquisadores de uma doença que pode levar, inclusive, à morte, não é verdade?
Me causa estranheza essa atitude, né, por parte do Ministério da Saúde, uma vez que a gente que trabalha com epidemiologia e com doenças, talvez ele não conheça isso, notificar é burocrático. Primeiro, a informação vai para a imprensa. Depois de um longo tempo, ela chega ao Ministério da Saúde em forma de notificação. Então, assim, quando a gente vê dados, a gente não vê dados de imediato, a gente vê dados um pouco até em tempo, não é tempo real, não é em tempo real. Descaracterizar a informação de pesquisadores da Fiocruz, de pessoas que não têm o menor interesse de fazer alarde nem terrorismo, numa relação dessa, não reconhecer que há casos dessa doença em Goiás, já notificados, em Niterói, esses 3 casos agora, e está levando a dizer que são reações cruzadas. Gente, isso não é sorologia, isso é PCR, é biologia molecular. É diferente de uma sorologia para dengue, uma sorologia para hepatite C, que a gente tem que confirmar com PCR. Seria irresponsabilidade grande do pesquisador dar uma informação dessa. Da mesma forma que há poucos meses a gente está tendo alguns casos, né, isso está ainda em estudos, nem foi divulgado ainda, de Natal, no Barro do Tirol, e quem conhece Rio Grande do Norte, Natal no Rio Grande do Norte, de casos semelhantes descritos por um infectologista que estuda muito dengue, e ele está admirado de ver aqueles casos que não confirma diagnóstico de dengue, zika nem chikungunya, e ele tem essa hipótese diagnóstica. Ele não soltou a informação ainda porque ele não tem certeza. Então, o pesquisador não mente e não solta informação sem certeza. Então, me causa estranheza essa atitude de contrapor só por contrapor. Uhum. É a mesma coisa de dizer que que no Brasil tem saneamento básico, onde eles mesmos sabem que metade, ou aliás, muito mais da metade dos mais de 5 mil municípios brasileiros não tem saneamento básico, incluindo a capital federal, né, que o plano piloto de Brasília tem. As cidades satélites, algumas não têm saneamento básico, infelizmente. Doutora, os sintomas da febre Maiaro são os seguintes. Inicia-se com quadro febril agudo inespecífico, semelhante à dengue, e depois vem cefaleia, que é a popular dor de cabeça, a mialgia, que é a dor muscular, dor nas articulações, inchaço nas articulações e manchas no corpo. Um detalhe que a gente tem que registrar: a febre Maiaro pode durar meses, doutora. Deve ser um inferno a pessoa conviver por meses com tantos sintomas assim. A semelhança da chikungunya. Chikungunya também dura meses e anos, você com artrite. Porque o grande problema dessas doenças, que são muito parecidas, é que elas ela deflagra um episódio de uma pessoa que tem uma doença reumática latente, por exemplo. Então, eu tenho uma predisposição a ter uma artrite ou outro caso semelhante, e a infecção solta o gatilho, né? Ela detona aquele gatilho e desenvolve esse quadro, termina como uma doença da reumatologia, né? Uhum. Ela sai da infectologia nos primeiros 30 dias e aí ela já passa a uma doença reumática que pode durar até anos. Tudo leva a crer que a Maiaro, ela parece que tem um cortejo mais florido, a doença é mais dolorida, até do que a chikungunya. Imagine a gente se ver numa situação dessa. Quanto desemprego, quanto abstinência ao trabalho e uma dona de casa, por exemplo, com uma doença desse tipo. É incapacitante. É incapacitante. Ô, doutora, a senhora como infectologista, o que a senhora pode dizer para a população de Arapiraca? Claro, a senhora já veio aqui várias vezes, é sempre bem-vinda, nunca eu ouvi de sua boca fazer um tipo de alarde à população arapiraquense, até porque já tem quem faça, a gente não precisa fazer isso, e a gente não faz isso aqui, não estamos falando aqui de titulares de pasta A, B e C,
sempre falamos isso em diversos governos, já faz 6 anos que o Saúde em Foco está aqui, a senhora já é quase sócia aqui do programa e sabe que entra governo, sai governo e a gente continua falando quase sempre das mesmas coisas. Quais são os cuidados que nós precisamos ter, doutora, em relação a essas 4 doenças, Zika, dengue, chikungunya e agora o maiaro, e também se existe alguma forma de se imunizar, já que a Clinvacin está aqui em Arapiraca, você que está em Delmiro Gouveia, Penedo, Piaçabuçu, Lagoa da Canoa, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, que está ouvindo, você não precisa ir para Maceió para se imunizar. Em Arapiraca tem a Clinvacin. Eu queria lhe perguntar o seguinte, existe alguma maneira de se imunizar contra pelo menos algumas dessas doenças aqui na Clinvacin? É importante a gente entender que esse momento é o momento prioritário da gripe, que às vezes é confundido com dengue e chikungunya nos primeiros dias. São doenças febris. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter os cuidados de estar devidamente vacinados pela gripe, porque a gente já se protege, quem pode, independente de idade, de grupos, né? E aquelas pessoas que não têm, que precisam de ser vacinada pelo SUS, elas irão se vacinar sem medo de adoecer, porque a gente ainda tem a ideia de que o idoso não quer tomar vacina de gripe porque gripa, não tem problema, vá se vacinar, porque evita uma doença a menos, né, esse problema. E até confundir no início com a gripe, confundindo com dengue, hoje com chikungunya, etc. Isso é uma coisa. A dengue hoje existe uma vacina vigente no país, que é uma vacina que protege em até 95% contra a dengue hemorrágica. Veja só. Ela é uma vacina que não protege contra a dengue em 100% dos casos, mas ela evita uma doença grave em 95% dos casos, certo? Contra a Zika e contra a chikungunya, e agora maiaro, não existe uma vacina própria delas. A Fiocruz está desenvolvendo uma vacina que ainda está em estudos, que é dengue junto com Zika. Uhum. E há umas ideias de se fazer associação Zika, chikungunya e dengue. Mas a coisa não está ainda reprodutível e acesso a ninguém. Ainda é pesquisa, ainda bem preliminar. Existe um estudo em animais, que eu não quero dizer aqui, eu não quero propagar aqui que essa vacina funciona, de que quem toma vacina de febre amarela protege contra a Zika congênito. Uhum. Isso é um estudo preliminar que não foi confirmado em humanos, mas isso é uma luz no fim do túnel. E já que nós não temos vacina específica para Zika, chikungunya e maiaro, principalmente, são os cuidados básicos. Cuidado com os criadouros. Estava conversando com você há pouco momento. A gente às vezes cuida da nossa casa com muito carinho, muito zelo. Evita os criadouros, que são as tampinhas de refrigerante solta no quintal, o copinho descartável que a gente joga, o plástico. Tudo isso pode ser um criadouro. Nas nossas casas a gente até que tem mais cuidado. Mas quando o filho vai à escola, vamos fiscalizar se a escola está fazendo esse papel também, que é dever dela. No trabalho, muitas vezes a gente está no nosso trabalho e aí ele tem um vaso com a florzinha e água. Não é isso? Bonitinho, mas é um perigo para nossa saúde. Então, no momento, usar repelente, quando possível, as gestantes com esmero no uso de roupas de mangas compridas, calças, repelente, principalmente a gestante, e cuidado principalmente com os criadouros. A parte de combater o mosquito e com drogas, né? Isso é a parte do serviço dos municípios, né? Dos programas municipais. A nossa parte como indivíduo é cuidar de evitar os criadouros. Uma vez que esteja nesse momento, principalmente as crianças, que é uma doença diferente do adulto, que às vezes a mãe não percebe e é grave na criança, dengue, por exemplo, vamos dizer assim, apresentando esse quadro de febre, não percam tempo. Vão ao médico, procurem o serviço de saúde. Tudo leva a crer que, pelo que eu estou sabendo, aqui no 5º Centro, né? Já que não tem UPA em Arapiraca,
é o local onde você tem um atendimento de emergência, funciona de 7 às 19 horas. Foi ampliado. Mas foi ampliado até as 22 horas. Até as 22 horas. Então, assim, eu tenho recebido muitos casos de dengue. Gripe é uma doença que está circulando em Arapiraca, com pessoas indo para a UTI, entendeu? E as pessoas não estão sabendo. Tem que se esclarecer. É verdade. Informando a toda a população de Arapiraca, é como eu sempre falo, né? Quando você faz um trabalho de forma imparcial, às vezes algumas pessoas dizem assim, você é muito crítico, você critica e tal. Eu critico em relação àquilo, em relação à saúde, porque eu não acho justo, por exemplo, seja quem for, ir a um posto de saúde e não conseguir atendimento. Graças a Deus, onde eu moro, eu sou muito bem atendido no posto de saúde e sou atendido como qualquer cidadão ou cidadã deveria ser atendido. Eu sou atendido melhor do que ninguém. Sou muito bem atendido no posto de saúde pela minha médica lá e tenho muita satisfação em poder dizer isso aqui nos microfones da nossa rádio. Informar para toda a população que o Quinto Centro, gente, foi ampliado o horário de atendimento até às 22 horas para atender aquelas pessoas que largam tarde, que saem tarde do trabalho. Então, para não sobrecarregar o hospital regional, que já é sobrecarregado sobremaneira, né? A gente já sabe do empenho e do carinho que tem aqueles diretores, doutor José Ulisses Pereira, doutor Magela, que tem ali pelo regional, mas um hospital que recebia 9 mil atendimentos mês e está recebendo hoje, doutora, 18 mil. Então, é 100% de acréscimo, né? Mas informando a toda a população de Arapiraca que o Quinto Centro atende até às 22 horas. Então, tendo algum problema em relação a isso, procure. A gente vai para o intervalo, a gente volta já para falar mais um pouquinho sobre esses assuntos. A gente volta já. Saúde com a Nordeste 91,5 no Sul Nordeste FM. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar.
Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa. Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 20. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar, é bom demais. Programa Saúde em Foco, com André Pepes. Muito bem, de volta então com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a infectologista a doutora Vânia Pires aqui da Clinvacin Arapiraca. E a gente está falando sobre zika, dengue, chikungunya e também a febre do maiaro. Mais uma descoberta aí, esse mosquitinho está ficando polivalente, viu? Né, doutora? Doutora, aí a gente sabe que o tempo de... O horário... Por exemplo, eu vou te falar aquilo que eu faço na minha casa, já te falei aqui fora do intervalo. Gente, isso não é para assustar mais uma vez a população de Arapiraca, nem de qualquer lugar do país. Nós estamos falando para alertar. Nós sabemos que às vezes, e muitas das vezes, né, há uma pesquisa aí que grande parte, doutora, dos ambientes onde esse mosquito Aedes aegypti ele aparece, são ambientes domiciliares, né, por conta justamente de falta de cuidado. Essas tampinhas de refrigerante, os sacos plásticos, até alguns ralos que são pouco utilizados em algum ambiente da casa, ralos que se acumulam água e a água parada ali e limpa é tudo que ele precisa. Aí, doutora, eu queria lhe perguntar o seguinte, ele circula entre 9, 16 e 30,
é o horário que ele circula. Eu já vi alguns plantonistas que circulam mais cedo. Plantonistas. Tem uns plantonistas que 7 horas da manhã já estão na minha sala ali dizendo, olha, eu tô aqui, viu? Eu fico olhando, mato um de vez em quando, mas rapaz, que infeliz, uma hora dessa, 7 horas da manhã o cara já tá aqui. Esses são os plantonistas. Em vez de chegar de 9, ele chega de 7. O que é que a população deve fazer, além, doutora, eu fico pensando nas pessoas, nos assalariados desse país, nas pessoas que são grande parte desse país, que ganham salário mínimo, e que ainda, sobretudo, tem que comprar repelente ou algum tipo de repelente para se proteger, usar mosquiteiro. O que é que se deve fazer, doutora, para se proteger as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm condições? O que é que a gente pode fazer para ficar livre dessas 4 mazelas aí? Olha, isso é dever de casa. Limpeza, higienização e evitar entulhos. Isso não precisa pagar nada, isso é grátis, depende muito da boa vontade de cada pessoa. Esses dias eu tenho frequentado muito a zona rural, local que eu tenho, e eu chego lá todos os sábados que eu vou nesse local, eu encontro tudo aquilo que eu não quero ver. O funcionário deixando a vasilha com água, o copinho descartável, aí eu vou e estou educando todos os dias, toda semana eu digo, olha, eu estou fazendo isso pensando na sua saúde. Então, assim, é um dever de casa, a gente tem que ter a cultura da prevenção, que essa é muito importante. Claro, hoje a gestante ela tem gratuitamente nos postos de saúde o repelente, né? É dado, mas não é para a população toda, é só para a gestante. Então, às vezes eu sei que fica caro para a gente usar o repelente todos os dias, e às vezes tem pessoas que não gostam, é desconfortável muitas vezes, outras não têm tempo. Então, assim, o mais simples que eu vejo hoje é unir a nossa cultura de evitar entulhos e águas e, consequentemente, os criadouros dentro das nossas casas, nas escolas, nos vizinhos, no local de trabalho. Isso é fundamental. E, por outro lado, haver uma consciência das políticas públicas de também ter o controle dos vetores, né? A análise do índice de vetor na população, que é quando você analisa o quanto você tem de risco para a infecção acontecer naquela população. Doutora, nós tínhamos o carro fumacê na década de 80, no final da década de 80 para a década de 90. Eu costumava dizer, eu era criança na época, adolescente, e eu ficava louco, porque era um cheiro de maracujá podre danado. Ficava dizendo para minha mãe, fecha tudo. Eu disse, não, meu filho, abra tudo, porque senão o mosquito vai ficar aqui dentro. Apesar de ter aquele cheiro ruim de maracujá podre, parecia resolver. A pergunta aquele carro sumiu, né? Foram abandonados de algumas décadas para cá, foram completamente não utilizados mais pelo governo federal, estadual e municipal. Doutora, resolvia o carro fumacê? O problema do carro fumacê é que ele era tóxico, né? As pessoas não abriam as portas, é caro, uma logística muito difícil, mas ele só combatia as formas aladas, os adultos. Entendi. E se você combater as larvas, eu acho que é mais eficiente e é mais, vamos dizer assim, a logística é mais fácil, entendeu? Pode ser qualquer hora. E é bom lembrar que nos condomínios, nas casas, as pessoas têm que deixar esses agentes de saúde entrarem, né? E muitas vezes acontece também, principalmente em Maceió, por questão assim de se sentir inseguro, as pessoas não deixam nem as pessoas entrarem nos prédios, né? É verdade. Lá em casa, como eu não moro em condomínio, nós temos agente de saúde que passa frequentemente na nossa casa, registra a sua visita, vai nos lugares. Inclusive, eu estava me lembrando de uma coisa, doutora. Às vezes nós temos um ralo em casa que ele não é utilizado. E aquele ralo, ele não é o ralo que vai direto para a fossa ou para o saneamento básico, onde se tem, e aí se acumula água ali. Eu ouvi falar que um pouquinho de água sanitária também impede a larva do mosquito. Isso é verdade, doutora? Qualquer coisa, óleo de comida? Óleo de comida. Tudo que você deixa impermeável, a superfície, o sifão da lava, ela não
não chega à superfície para respirar. Então, assim, se você tem, por exemplo, um local... Claro que você não vai estar colocando óleo, porque ele também não é biodegradável e também estraga. Exato. Mas qualquer coisa, água sanitária, que é o hipoclorito, né? Sim. De sódio, ele vai também destruir. Lembrando que de 7 em 7 dias tem que se fazer esse cuidado, troca. né? A troca disso. Perfeito. Doutora Clinvacin fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, número 805, no bairro Novo Horizonte. Para quem quiser, gente, se vacinar, se proteger contra a gripe, tem vários tipos de vacina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. 3530-8061. 3530-8061. As crianças, doutora, podem ser vacinadas a partir de que idade contra essas doenças e os adultos? Nós temos hoje 2 vacinas em relação a essas doenças, né? A gente não pode esquecer a gripe, que a partir dos 6 meses de idade, independente de comportamento, de grupo, de doença, normalmente se faz a vacina e não tem faixa etária definida para terminar. Então, a partir dos 6 meses, qualquer indivíduo pode tomar a vacina de gripe, mesmo aqueles alérgicos a ovo, né, que se pensava que não podia tomar, hoje já tem uma nota técnica recomendando a vacinação, e a vacina de dengue, né, que é uma vacina que a gente tem já hoje a partir dos 9 anos de idade até os 45 anos, 55 anos de idade. De 9 até os 45 já pode se vacinar contra a dengue, desde que a gente tenha comprovado que a pessoa ou teve a doença ou tem um exame, uma sorologia que confirme que teve contato com o vírus da dengue antes da vacina. Perfeito. Muito bem. Conversei com a doutora Vânia Pires, ela é infectologista, ela atende também aqui na Clinvacin Arapiraca. Qual é o dia, doutora? Quinta ou sexta? Às quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, e nas sextas-feiras de manhã eu também atendo. Muito bem. Quero mandar um abraço para a Thaís Nobre, que com certeza está ouvindo a gente aqui, todo o pessoal da Clinvacin Arapiraca, todos muito bem treinados para receber você e seus filhos. Eu já me imunizei lá, inclusive, contra a gripe, e fui muito bem atendido. Tive medo danado de agulha, usei aquele bichinho lá, fiquei segurando ele para ele, né? Agora tem o óculos, né? Virtual, né? Tem o óculos virtual. Agora que enquanto você anda na montanha-russa, você leva a furadinha, viu, Luciano? Luciano Amorim. Fique ligado que você pode ir lá e fazer a sua imunização. Na Avenida Deputada Ceci Cunha, que fica a Clinvacin, número 805, o telefone de lá é 3530-8061. Doutora Vânia, muito obrigado por ter vindo. Um ótimo retorno à capital alagoana. Bom final de semana e Deus lhe abençoe. Bom final de semana para vocês todos aqui. Muito bem, quero lembrar para você que frango assado, temperado ou também vivo e abatido é na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade, 3522-5527 ou 99975-4000. Lembrando para você que na GB Multimarcas, olha, Dia dos Namorados está chegando aí, você quer comprar roupa masculina para o seu namoradão, então passa na GB Multimarcas, que fica aqui na praça, deixa eu falar aqui, na Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha, telefone e WhatsApp 99652-2678, exclusividade Gino Benotti e Bravo. Informa que tem camisas polo, tamanhos G1, G2 e G3, além de moda masculina com bermudas, camisetas, muito bacana, né? Eu visto Bravo, IGB Multimarcas e Gino Benotti, e olha só que elegância que eu tô aqui, não é verdade? Então, lembrando para você ainda, finalizando, que o Laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico para o Detran e o exame de sexagem fetal para você descobrir o sexo do seu bebê através do exame de sangue. 3522-5826 é o telefone do Laboratório Nabuco Lopes e fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone 3522-5826. 3522-5826. Gustavo Vasconcelos, muito obrigado por ter estado comigo essa semana, mais ou menos, comigo aqui na técnica, mais um dia. E vocês vão ficar agora com show de bola primeiro tempo. Lembrando, gente, que amanhã, às 11 da manhã, tem Autopapo. A gente apresenta o Autopapo também aqui. E amanhã a gente vai falar sobre a Jeep. Isso mesmo, Jeep Radar. Quem vai estar comigo aqui é o gerente de lá, o Darilo, que é um novo patrocinador aí do Autopapo. Gente, Deus abençoe vocês, se protejam contra o mosquito da dengue.